Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Como estão vocês? Como têm passado os dias? Como têm pensado sobre o tempo que agora estamos e que tem tido tantas mudanças, né? Estamos esperando por toda essa fase de transformação, onde as pessoas vão voltar ao convívio, aonde nós como comunidade vamos gradativamente mudar o nosso ritmo para mais para frente nos encontrarmos. Eu estava pensando um pouquinho sobre isso, estava pensando na palavra que o pastor Leandro trouxe para o nosso coração na devocional dessa semana, onde ele falava ainda não. Irmãos, a nossa vida é pautada no tempo, né? Quando nós pensamos sobre a vida, sobre o tempo, logo vem os tempos verbais na nossa mente, né? Passado, presente, futuro e as nossas ações dentro desse tempo ocorrido. E quando pensamos em conjugações em simples ou compostas, mas a verdade é que as nossas ações são desenhadas dentro desse tempo, das 24 horas do dia, né? Das semanas, dos meses, dos anos. Verdade, irmãos, é que nós vivemos a contar tempo. Contamos o tempo e usamos até expressões como ficou no passado, o futuro me espera. E vamos assim desenhando a nossa vida em cima do tempo. E o tempo passa e o nosso passado revela boa parte de quem nós somos. E vivemos o presente, que é a fase mais certa, porque o futuro nós não sabemos e o passado já deixou para trás todas as nossas histórias. Irmãos, eu estou falando tudo isso por causa das expressões da nossa vida estarem dentro desse tempo e do salmista ter usado no Salmo 90, no versículo 12, a seguinte expressão: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. E foi eu pensando sobre o tempo, sobre o passado, presente e futuro, que esse versículo saltou ao meu coração. E eu fiquei pensando como é que nós temos aprendido a viver. O que o nosso passado já nos ensinou, que nós tomamos como sabedoria para o tempo presente. E o que esse tempo que nós estamos vivendo está trazendo para a nossa vida de amanhã. Nós estamos adquirindo verdadeiramente sabedoria? O nosso coração tem aprendido com o tempo a sermos pessoas melhores, diferentes? O que havemos de ser amanhã? Essa é uma pergunta que nós não podemos responder. Deus já sabe o que havemos de ser amanhã. Deus já sabe o amanhã. Deus está no amanhã. E quando nós pensamos que nós estamos aqui e que os nossos dias devem ser percebidos de maneira sábia, para que o nosso coração alcance essa sabedoria, a gente possa viver a vida de uma maneira muito melhor, eu penso que nós precisamos entender que sabedoria não se trata de um cabedal de conhecimento cultural que nós temos ou que adquirimos na faculdade, no colégio, em tantas coisas que acrescentam nas nossas vidas. Eu estou falando da sabedoria que faz a gente viver de uma maneira melhor. Eu estou falando da sabedoria que faz a gente se relacionar de uma maneira melhor. Eu estou falando da sabedoria que faz a gente fazer planos e colocar esses planos debaixo da ação de Deus. Eu estou falando da sabedoria que nos faz entender o nosso chamado para o momento em que nós estamos vivendo, que se chama hoje. Irmãos, Deus nos convida a ter um coração enriquecido da sabedoria que vem do alto. E nós sabemos que tudo tem o seu tempo. E quem escreveu isso em Eclesiastes foi o homem mais sábio, o rei Salomão. E ele escreveu o livro de Eclesiastes, ele escreveu o livro de Provérbios, e ali tem uma imensa gama de sabedoria onde a gente pode colocar a nossa vida. E pensando nisso, eu lembrei de um texto que está em 2 Crônicas, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que me confirme a tua promessa ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra.
Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Disse Deus a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Irmãos, pedir sabedoria a Deus é algo que nós podemos fazer. Ele nos concede e não lança em rosto. E essa tem sido uma oração onde eu tenho colocado o meu coração diante de Deus. Eu combinei com meu filho mais velho, que nós estamos já há mais ou menos 1 mês e meio orando por sabedoria ao Senhor, entendendo que essa sabedoria nos fará nos conduzir perante Deus, perante as nossas relações, perante a vida de uma maneira que agrada ao Senhor. Irmãos, a vida não é fácil. Nós temos dilemas que se apresentam diante de nós. Nós temos relações das quais nós precisamos administrar de maneira sábia. E nós precisamos alcançar essa sabedoria pedindo ao nosso Deus e Pai que nos ensine. E Ele é poderoso para fazer isso nas nossas vidas. A nossa vida é um sopro. Ela é muito rápida. O tempo para nós é muito rápido, irmãos. Uns vivem muito, outros vivem menos, mas enquanto vivemos, nós podemos alcançar um coração sábio, como diz a palavra de Deus. E eu espero que, se nós entendemos que o próprio morrer, o próprio viver é morrer, porque nós não temos um dia a mais na nossa vida, que não tenhamos nisso um dia a menos, nós podemos, nesse intervalo chamado presente, buscar sabedoria de Deus. Para que a gente possa repetir e repetir e repetir e repetir que vivemos uma vida com sabedoria, que glorificamos a Deus, que abençoamos vidas e que cumprimos o propósito de Deus nas nossas vidas. E aí nós vamos poder dizer assim: o tempo passou e olha aonde eu estou. Em vez de dizer, o tempo passou e olha onde eu estou. Nós podemos olhar para o futuro, sabendo que Deus vai nos conceder sabedoria para nos guiar por esse tempo, onde eu acredito que muitas coisas vão mudar. Que Deus te abençoe, que você receba de Deus sabedoria, assim como eu tenho buscado de Deus sabedoria para viver aqui. Para viver aqui é bom ouvir o conselho de alguém que te conhece bem melhor. E esse alguém é Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão.